Bom dia. Hoje, 26/9. Hoje o tema é infarto. Infarto, ataque do coração. Bom dia, Ângela. Bom dia, Grace e Elias. Bom dia, Adriana. O pessoal tá animado aí, 6h20, pouco da manhã. Bom dia, Adriana. Vamos lá, então. Vamos começar esse tema que é tão importante e tão prevalente dentre as doenças de um modo geral, não só nas doenças cardíacas, como também nas doenças de uma forma geral. Tendo em conta que 30%, não só no Brasil, mas no mundo, 30% de todas as mortes são de origem cardiovascular. Bom dia, Rose. Bom dia, Ju Curti. Bom dia, Mônica Ramos. Bom dia, Rose, Romã. Nossa, tem bastante gente aí que está entrando e está participando. Bacana. E esses 30% que eu passei de morte cardiovascular, de cada 30 pessoas, de cada 100, 30 morrem do coração, não só no Brasil, mas no mundo. A maioria é relacionada a infarto, a isquemia, entupimento dos vasos do coração, como eu comentei. Então, o que acontece? Primeiro, agradeço a presença de todos aí que estão participando, que ainda vão entrar. Peço para compartilhar com os amigos, com quem tem interesse no tema, né? Que é importante para a gente espalhar, para a gente disseminar, espalhar a informação. E eu fico me perguntando, nossa, como é importante a gente ter pessoas que participam, que interagem com a gente numa situação dessa, porque agora eu vou passar uma história, o que eu imaginei? De pegar um paciente, pegar uma situação mais próxima do real, em que uma pessoa ela tem o sintoma, vai ao pronto-socorro, precisa ir para a UTI, e aí decide pelo tratamento e vai para casa. Vou fazer o caminho de uma pessoa que infarta desde casa até voltando para casa. E nada melhor do que isso, além dessa história, do que antes definir o que é, de fato, infarto. Então, assim, infarto, nós temos músculos, nós temos o músculo do coração e nós temos as artérias, que são os vasos que levam sangue para o músculo do coração. Então, a gente tem 3 artérias principais, tá? E dessas artérias principais tem raminhos, mas dessas artérias principais elas levam sangue por fora para o coração. Oxigênio, sangue. E quando a pessoa infarta, ou ela obstrui, ou é porque um trombo, uma placa de ateroma que a gente fala, um trombo, obstruiu um desses vasos e não está conseguindo levar sangue para o músculo, ou ele fez um espasmo, ele fechou por disfunção do vaso, disfunção do endotélio, que a gente chama. Às vezes ele tem um processo inflamatório associado por causa do diabetes, por causa do cigarro, por causa de cocaína, que é muito comum fazer espasmo na coronária. E aí ele faz esse espasmo, às vezes não tem nenhuma placa de gordura, de ateroma realmente tão importante, é mais o espasmo. E tem pacientes até que fazem fumantes, muito comum, homem fumante, ele faz esse espasmo à noite e a gente chama de angina Prinzmetal, ou vasoespástica. Então, só lembrando aí que quem me marcar nos stories, eu vou enviar 5 dicas bônus de como controlar o estresse. Que quem me acompanha sabe que eu tô estudando bastante esse tema aí, que é totalmente interligado às doenças cardiovasculares. Ele aumenta muito o risco. E
assim, antes de iniciar essa história, eu gostaria de falar sobre o diagnóstico diferencial. E como eu já falei que causa 30% das doenças cardiovasculares são causadas, 30% de todas as mortes são causadas por doenças cardiovasculares, principalmente isquemia, eu queria lembrar que quem fuma aumenta 4 vezes o risco de infarto. Quem tem artrite, lúpus, de 1,5 a 2 vezes o risco de infarto. Quem tem depressão e diabetes também aumenta. Então, assim, são situações em que pioram e aumentam o risco da pessoa infartar. Além da obesidade, do sedentarismo e tudo mais, que piora o quadro metabólico, né? Inflamatório, metabólico do organismo da pessoa. Em relação ao diagnóstico diferencial, ou seja, os mais comuns são esofagite e gastrite, em que a esofagite, a pessoa pode ter uma sensação de queimação, fisgada, apontada, e principalmente a gastrite, ela se confunde com o infarto inferior. O infarto inferior, ele pode gerar dor na boca do estômago e mal-estar, enjoo, e a pessoa está infartando. Então, quadro dispéptico. O quadro emocional tem que sempre ser lembrado. A situação da pessoa ansiosa, depressiva, um pico de sintoma em que a pessoa entra numa situação de pânico, ela pode ter exatamente os sintomas do infarto. Pode até apresentar os sintomas clássicos do infarto, como dor em aperto, enjoo, náuseas, falta de ar, palpitação, batedeira. Segundo, pode ser dor muscular, dor de tendão, músculo. Se a pessoa faz muito exercício, faz musculação, faz algum trabalho que pega muito peso, pode ter dor nos tendões aqui, na musculatura. Outra coisa que pode acontecer, se a pessoa tem, por exemplo, uma pneumonia, um processo inflamatório na pleura do pulmão, na capa do pulmão, ela pode ter dor também, dor no peito. Se ela tiver o vaso que sai do coração, se ela tiver, que a gente fala, uma dissecção, o vaso ele começa a romper no meio e o sangue passar por ali, aí dissecar, pode até romper esse vaso que sai do coração, que é uma das maiores emergências na cardiologia, o risco de óbito, risco de morte altíssimo. Nessa situação, a pessoa sente uma dor no peito, que geralmente vai para as costas, lancinante, que é referida, e a pessoa pensa que está rasgando o peito, e é uma dor tão forte, tão intensa quanto a do infarto, ou pior, em alguns casos. E então, acho que a maioria das dores relacionadas que podem confundir no dia a dia com infarto, eu comentei. Tá? Então, vamos começar. Uma pessoa que está, vamos dizer, está em casa, passou por uma briga, um estresse, e começou a ter dor no peito. Vamos lá. José, 50 anos, fumante, estressado, brigou, a pressão foi para 20, brincou em casa, e aí nessa situação ele começou a ter dor no peito. Começou a ter uma dor, começou a ficar pálido, suar frio, uma dor assim, um enjoo, ficar enjoado, e nada de melhorar. Aí ele chamou o familiar, chamou o parente, a pessoa viu, a esposa viu que ele estava com aquela cara pálida, com dor, e isso aí coisa de 2, 3 minutos. E o que ela fez? Ligou para o SAMU 192. Aí foi atendida lá e fizeram as perguntas iniciais e mandaram o SAMU já para buscar esse paciente, o José. Nesse meio tempo,
ele começou a ter falta de ar também, a dor não melhorava, ele não achava a posição, desconfortável, e teve um episódio de vômito. Cuidado nessa hora para não broncoaspirar. Quem tá passando mal e vomita e tá, às vezes está numa situação mais debilitada, às vezes está até na cama, cuidado, vira para o lado, cuidado quando você fica de frente assim, que você pode engasgar e aí acabar fazendo junto com isso uma pneumonia. Então, nesse tempo aí, aguardando aí do SAMU, de 5 a 10 minutos, acho que mais para 5, eu espero e acredito no SAMU. E aí, assim, tinha os sinais vitais, a família tinha como medir os sinais vitais. Esse paciente tinha uma pressão de 16/10 e estava com oxigenação boa, estava saturando bem ainda. Ou espero que continue saturando bem. A frequência dele estava um pouco acelerado, o coração. Estava com 100 de frequência. Em repouso, é como se ele já estivesse fazendo uma caminhada. O coração estava se esforçando para manter aquele... E aí, o SAMU chega, bota ele na maca, pega os dados e já vai aferindo os sinais vitais e levando para a ambulância. Ambulância, mais 5, 10 minutos, chega no hospital, confere os sinais vitais, também ainda um pouco hipertenso, um pouco taquicárdico, que é o coração acelerado, mas mantendo a oxigenação. Do hospital, ele já entra e vai direto para a UTI. De lá, feito o eletro é feito nos primeiros 10 minutos, pega uma veia e feito a medicação inicial, mantido o jejum desse paciente. Ele está um pouco enjoado, aí faz medicamento sintomático também para o enjoo, pega a veia e está fazendo o eletro nesse momento. É feito. A família não tinha essa em casa. É feito, como ele não tem alergia, não tem gastrite, não tem nenhuma contraindicação, não tem sinais de sangramento, é feito o AS infantil, dois AS infantis, é feito uma medicação que é aplicada na barriga para afinar o sangue, para ajudar nesse processo, e outra para pressão, para batida do coração, no sentido de proteger esse coração e economizar a energia do coração. Mais uma medicação na veia para tentar melhorar a dor. Dilata as coronárias, os vasos do coração, tentando melhorar a dor. Esse paciente ainda está com dor. Ele chegou com 7, 8, de 10 de dor, ele estava com 7 a 8 de dor. Nessa situação, ele já sendo medicado, acabou de fazer o eletro. Fez o eletro, não mostrou o que a gente fala que é característico, que é o supra do segmento ST, na parte do eletro lá, o segmento ST. Não estava suprado. Então, descartou? Não está infartando? Não. Ele pode estar infartando, mas ser um infarto só com alteração de enzimas cardíacas. Ou seja, marcadores de necrose, ou que o músculo do coração está sofrendo com a falta de oxigênio, com a falta de sangue, e ele está perdendo a vida, vamos dizer assim, esse músculo. Então, são solicitados os exames todos, né? Hemograma, função do rim e tal, e esses marcadores para ver infarto. Nesse eletro, o coração está um pouco acelerado, a pressão já está um pouco melhor, e a dor, que era 7, 8 de 10, caiu para 3. O enjoo está começando a melhorar, mas ainda está uma dor que ainda está incomodando. E aí é solicitado ultrassom do coração lá no hospital para ver se o coração está sofrendo uma parede do coração infartou, qual foi a parede do coração que infartou. É solicitado, além dos exames de sangue, o raio-x de tórax
para ver se não tem algum outro problema no pulmão. O vaso que sai do coração também ajuda a ver, o raio-x de tórax. E é solicitado o cateterismo cardíaco. Esse cateterismo cardíaco, nesse tipo de infarto, nos melhores hospitais, ele é feito geralmente nas primeiras 24 horas. Tá? Às vezes, dependendo do hospital, ele é um pouco mais, um pouco menos, mas primeiras 12, 24 horas, aí, às vezes ele entra de manhã, no final da tarde já está fazendo esse cateterismo. Com o supra, que eu citei anteriormente, que já tem alteração do eletro, é uma situação de emergência para fazer o cateterismo, de urgência, assim. Tem que ser ali na primeira hora, idealmente. Se o hospital tem cateterismo, tem hemodinâmica, esse paciente já se prepara para ir fazer esse cateterismo. Tá? Mas esse não é o caso. O paciente está aguardando. Esse cateterismo deve fazer no período da tarde, no final da tarde, por exemplo, com 8, 10 horas do infarto. De repente, esse paciente começa a piorar a dor, aparece uma arritmia esquisita, com extracílios que a gente fala, e aí ele engata uma taquicardia ventricular, que é extremamente grave e pode degenerar para uma outra arritmia, que é a fibrilação ventricular. Ele engata essa arritmia, ainda com pressão, conversando, e de repente ele degenera para outra arritmia, para a fibrilação ventricular. E aí, nesse momento, ele perde a consciência, ele está com o carrinho de parada do lado, com toda a equipe prepara o carrinho de parada e dá um choque. Como é a fibrilação ventricular, ele dá um choque, a equipe dá um choque com um aparelho bivolt, que a gente fala, de 200 joules. Tuf! Ele não tem consciência e aí massageia e avalia se ele tem pulso. A gente olha no monitor e ele está voltou o ritmo. Começa a voltar a respiração e começa a voltar a consciência. Nessa situação, a gente entra com medicação antiarrítmica, que a gente fala. Uma delas pode ser, por exemplo, a amiodarona. A gente entra com essa de ataque, faz na veia, voltou com a pressão é uma pressão que não é tão boa ali, não está tão alta, está com 12/7, mantém os medicamentos na veia e ele começa a voltar ao nível de consciência e é dessa vez entrando o antiarrítmico junto, já tendo recebido um choque, uma desfibrilação, porque apresentou uma arritmia por causa do infarto. Então, vocês vejam que importante a gente ter um carrinho de parada ao lado do paciente infartado agudo, numa UTI que ainda está tendo dor e que está programado o cateterismo. Nessa situação, acaba-se tentando antecipar o cateterismo por essa arritmia, por essa parada revertida, por isso acaba tornando a situação de maior risco. Quebrando um pouquinho o gelo aqui, quem me mandar um direct, 5 dicas valiosas sobre dieta saudável. Ok? Voltando. Eu sei que o clima está meio tenso aí na história, mas a pessoa que infarta e a equipe lá dentro da UTI é dessa maneira mesmo que acontece. Tá? É bem próximo do real. Com quase 20 anos de UTI, grande parte deles em UTI cardio, eu já presenciei muitos casos. E aí, é programado o cateterismo para 2 horas, ali depois de 1, 2 horas. O paciente vai para o cateterismo. Lá, ele avalia, como se fosse um raio-x dinâmico, em que vê principalmente esses 3 vasos que levam sangue ao coração, que é descendente anterior, coronária direita e circunflexa, que a gente fala. Às vezes tem ramos. Ele tem uma obstrução única na descendente anterior, um desses vasos principais, aí no do meio, no terço médio.
E aí uma obstrução de 95%, só está passando um fiozinho, 95%, 97%, está passando um fiozinho de sangue por essa artéria, que é muito importante. Se perder, ele perde toda a parede anterior do coração, morre. Mas não fechou ainda, não está totalmente ocluída. Só fazendo um parênteses, quando o paciente está nessa situação, quando o paciente infarta, o cateterismo vai mostrar para a gente, dá 3 opções. Dependendo do resultado do cateterismo, se é tratamento clínico só com remédio, se é angioplastia com dilatação e stent e molinha, ou se é tratamento cirúrgico. Então sempre tem essas 3 opções. Quando a gente faz o cateterismo, a gente consegue ver os vasos, analisar sinais de obstrução, de espasmo, e aí a gente direciona para o melhor tratamento. Nesse caso, era uma lesão única, viável para angioplastia, grave, com uma estenose, com estreitamento grave. A gente acabou, esse paciente, na hemodinâmica mesmo, ele programou e colocou um stent. Além de ser fumante, era diabético, então ele acabou colocando um stent farmacológico, que ele tem um medicamento no metal dele para evitar que ele obstrua, que ele faça a estenose aí o estreitamento do vaso nos próximos dias ou meses. E é angioplastado esse paciente com sucesso. O fluxo de sangue vai ok pelo coração, pelo músculo do coração. Isso dá para ver pela hemodinâmica. E ele volta para a UTI. Esse paciente volta para a UTI recebendo todos os medicamentos, inclusive para colesterol, para controlar o açúcar, para pressão, para frequência cardíaca, para afinar o sangue. Ele acaba recebendo 3, além do AS, mais 2 medicamentos, um por boca e outro por injeção, para afinar o sangue. Tudo para manter esse vaso aberto e manter funcionando esse stent. Existe um processo inflamatório nesse vaso, nesse período, nesses dias relacionados ao infarto. Então, se ele tivesse outra lesão em outro vaso ali e conseguisse, ele estando estável, tendo uma função de rim boa, ele poderia tratar a segunda ou terceira lesão ali ao mesmo tempo, se fosse viável para fazer isso pela hemodinâmica. E aí ele fica na UTI, consegue estabilizar e fica na UTI. No segundo dia, ele tira o remédio da veia, os remédios da veia que controla a dor e a pressão, que dilata os vasos do coração, e muda o antiarrítmico que estava na veia, lembra que ele teve uma arritmia grave, muda o antiarrítmico para por boca, para dose de manutenção, que a gente fala. Nessa situação, aí ele fica mais... o primeiro dia, ele fica mais 3, 4 dias aí, porque teve a intercorrência, e depois vai para a enfermaria. Lá na enfermaria, mais poucos dias, começa a deambular, começa a caminhar, otimiza a medicação. O eco mostrou, o ultrassom do coração mostrou que as válvulas estão boas, a força do coração como um todo está boa, o tamanho também, mas essa parede relacionada ao infarto do coração, a parede anterior, ela enfraqueceu. Então ela está meio cambaleando, está enfraquecida, e ela tem alteração segmentar de força dessa parede só. Mas o coração como um todo está batendo bem, com a força global preservada. Ele mantém realizando exames de sangue e depois de alguns dias aí na enfermaria, ele vai de alta para casa, para depois agendar uma consulta aí
nas próximas semanas com um cardiologista no consultório. Ele, na verdade, ele tinha o diabetes, não sabia, ele fumava, parou de fumar, começou a fazer caminhada já no hospital e aí continuou fazendo essas caminhadas, melhorou a dieta, parou de fumar e saiu tomando remédio para diabetes, 2 para afinar o sangue, mais 2 para o coração, no sentido de ajustar a pressão e fazer também a parte hormonal e de batida do coração mais devagar para proteger o coração. Então, ele saiu tomando aí uns 6 remédios, sendo que ele não tomava nenhum e fumava. Começou a ajustar a dieta. E aí esse paciente passou no cardiologista depois de algumas semanas, 2, 3 semanas, e o cardiologista já pediu novos exames de sangue para ver colesterol, açúcar, a evolução do açúcar, pressão e outras situações aí. Acabou pedindo o exame também das carótidas e outros vasos para ver se não tem entupimento de outras partes do organismo, e pediu já uma esteira no paciente pós-infarto. Depois de 30 dias, ele evoluindo bem, já pode fazer uma esteira, 30, 45 dias, pode fazer uma esteira para ver o quanto que ele está conseguindo fazer de esforço. Graças a Deus, e graças a toda a equipe, graças ao SAMU, graças ao atendimento médico rápido e principalmente a essa desfibrilação, esse choque rápido, ter um serviço de hemodinâmica também no local. Caso não tivesse, ele teria que ser transferido de ambulância pela gravidade aí, tentar agilizar, mas foi um paciente que conseguiu preservar a força do coração e possivelmente vai recuperar essa parede aí que foi tratada rapidamente, essa parede do coração que infartou. Então vocês veem que o risco de morte, o risco de arritmia, a relação toda com os fatores de risco que eu passei, tudo isso podia ser evitado se o paciente tivesse conseguido se conscientizar do risco de controlar o estresse, de parar de fumar, de fazer atividade física, que a cura está em nós mesmos. Segundo Hipócrates, que é o pai da medicina e a principal medida que ele tomava é a observação clínica, a história. Se a gente prevenir, a gente atuar na prevenção, acaba sendo mais barato, não deixa sequelas, diminui o risco de deixar sequelas ou mesmo de mortalidade, e principalmente você vai melhorar seu bem-estar e sua produtividade. Então, assim, será que vale a pena eu parar de fumar? Porque o cigarro me ajuda a concentrar, me tira um pouco a ansiedade. Será que vale a pena isso? Se você for criar o hábito em relação a criar uma rotina, um hábito para esses hábitos saudáveis, você vai ter bem-estar, você não vai ter esses sintomas de ansiedade tão exacerbados e vai ter maior quantidade e qualidade de vida. Se alguém tiver ainda alguma dúvida, se não, manda depois as dúvidas no Instagram. Tá? Eu tive um problema com o YouTube no programa, mas eu vou postar em seguida. Vou postar em breve no YouTube e depois eu ajusto, que ainda vai sair as próximas filmagens simultâneas. E um ótimo dia a todos, uma ótima semana. Grato por participarem, e quem continuar a entrar depois aí, compartilhe e comente, tire dúvidas, que essa live vai tanto para o Instagram quanto para o YouTube
no mesmo endereço, no meu nome. Um ótimo dia.